Estás assentado sobre os querubins. Tu estás assentado em meio aos serafins. Tu estás aclamado por anjos. Vem neste lugar. Tu estás assentado sobre o trono de glória. Tu estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu estás aclamado por tua igreja. Vem neste lugar. Vem neste lugar, enche este lugar. Vem neste lugar, enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Assentado sobre os querubins. Tu estás entronizado em meio aos serafins. Tu estás aclamado por anjos. Vem neste lugar. Tu estás assentado sobre o trono de glória. Tu estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu estás aclamado por tua igreja. Vem neste lugar. Vem neste lugar, enche este lugar. Vem neste lugar, enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar, enche este lugar. Vem neste lugar, enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Oh, vem encher nossos corações com teu amor e com tua paz. Oh, vem
sus corazones con tu paz y con tu amor. Quero te convidar a adorar o Senhor um pouco, um tempo, assim, antes de irmos para a palavra, para poder abrir nossos corações, esvaziar nossos corações de tudo que nos tem afetado durante o dia. Que abras tu coração em espanhol, salga todo lo que te ha afectado durante todo este día, para que el Señor pueda llenarte con su espíritu, con su amor, con su paz. Porque já não é mais naquele tempo, já não é mais naquele monte. O Senhor diz em João 4 que agora é aqui dentro, em espírito e em verdade. O Señor dijo en Juan 4 que ahora es aquí dentro, la adoración, el templo es aquí dentro. No es más en aquel templo, en aquel monte, no. Entonces adórale al Señor. Déjate abrazar por el Espíritu Santo en esta hora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor que se comparar à esperança viva na tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Na tua presença, Deus, o Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo
coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Tua presença, Deus. Seu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E eu te amo, e eu te amo, Jesus. Santo e ungido de Deus, Jesus, Santo e ungido de Dios, Jesús. Tu nombre es como miel que corre por mis labios. Tu espíritu es como agua, refrigera mi alma. Tu palabra es la lámpara para tus pies. Y yo te amo, yo te amo. Jesús, Jesús, Santo e ungido de Deus, Jesus. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E eu te amo, e eu te amo. Tu nombre es como miel que escorre de mis labios. Tu espíritu es como agua, refrigera mi alma. Tu palabra es la lámpara para mis pies. Y yo te amo, yo te amo, Jesús. Jesús. Hola a todos. En portugués. Olá a todos. Boa noite, boa tarde, depende de onde você estiver. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Depois de um
um tempinho gostoso de adoração. Vamos ao nosso estudo de hoje. Después de un bonito tiempo de adoración, vamos a entrar con nuestro estudio de hoy. Mas antes vamos orar. Pero antes de todo vamos a orar. Senhor, te damos graças por essa nova oportunidade que temos de estarmos juntos de alguma forma nesses tempos diferentes que vivemos, mas agradecemos ao Senhor pela tecnologia disponível para podermos estar juntos estudando a palavra do Senhor. Peço que o Senhor abra nossos corações, abra nosso entendimento. Peço que o Senhor abra nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, nossos olhos para ver e nosso coração para entender qual que é a Tua vontade para nós nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Amém. Hoje queria falar um pouquinho sobre compaixão. Hoy quería hablar un poco sobre la compasión. E nosso texto inicial vai ser em Colossenses 3, verso 12. Y nuestro texto va a ser en Colosenses 3, Verso 12. verso 12. Muito bem. Eu vou ler aqui, Patrícia vai ler em espanhol. Voy a leer aquí, Patricia lo va a leer en español. Amém. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amém. Amén. O nosso Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. E a sua paciência é impressionante. Y su paciencia es increíble. Como podemos ler aqui em Joel 2:13. Como podemos leer en Joel 2:13. En Joel 2:13. Diz assim, Joel 2:13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amém. Eu creio que o ministério de Jesus foi movido à compaixão. Yo creo que el ministerio de Jesús fue movido a la compasión E pela compaixão. y por la compasión. O amor seria o motor do ministério de Jesus e a compaixão seria o combustível. El amor sería el motor y la compasión el combustible del ministerio de Jesús. Ele, em várias ocasiões, se comovia em espírito e ficava emocionado. En muchas ocasiones él se conmovía en el espíritu y se quedaba emocionado. Quando via o sofrimento dos seres humanos, né, da humanidade. Cuando veía el sufrimiento de los seres humanos, de la humanidad. Podemos ver aqui em Lucas 7, de 12 a 16. En Lucas 7, del 12 al 16, podemos ver. Lucas 7, 12 a 16, diz assim. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe.
E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Y la palabra dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Amém. Em várias ocasiões, vemos Jesus agindo com compaixão. En muchas ocasiones vemos como Jesús trabajaba con compasión. É a mesma compaixão que o levou até a cruz. La misma compasión que lo llevó hasta la cruz. Ele não suportava ver o sofrimento humano. Él no soportaba ver el sufrimiento humano. Por isso que, como limos em Colossenses 3:12, Y como leímos en Colosenses 3:12, somos exortados a termos coração compassivo. somos exhortados a tener un corazón compasivo. Porque se o nosso ministério não for movido por compaixão, estamos tendo ministério voltado para nós mesmos. Porque si nuestro ministerio no está volcado en la compasión, tenemos un ministerio que está volcado en nosotros mismos. E para o nosso proveito e nosso próprio deleite. Y para nuestro provecho y nuestro deleite. Jesus nunca usou o seu poder para seu próprio benefício, para seu próprio proveito. Jesús nunca usó su poder para su beneficio o su provecho. Nem para ser aceito pela sociedade e para ter likes e views. Y para ser acepto por la sociedad, tener likes o views. Ele não ficava esperando o elogio dos homens após cada milagre. Él no se quedaba esperando los elogios de los hombres después de hacer un milagro. Porque Jesus sabia muito bem qual que era a sua identidade. Porque él sabía muy bien cuál era su identidad. Ele nunca fez nada para impressionar a multidão. Nunca hizo nada para impresionar a la multitud. Ele nunca fez nada para agradar os líderes religiosos da época. Nunca hizo nada para agradar a los líderes religiosos de esa época. Mas houve momento em que os discípulos não agiram da mesma maneira que Jesus. Sorry. Pero hubo un momento que los discípulos no hicieron. Não agiram da mesma maneira que Jesus. No hicieron de la misma manera que Jesús. Não actuaram da mesma No maneira. actuaron de la misma manera. Muito pelo contrário, a palavra diz que eles voltaram cheios de júbilo. Por lo contrario, la palabra nos dice que volvieron llenos de júbilo. Eu diria que estavam até embriagados de alegria. Yo pudiera decir que estaban hasta embriagados de alegría. Porque os demônios se submetiam a eles e porque podiam curar enfermos. Porque los demonios se sometían a ellos y podían hasta curar enfermos. E isso podemos conferir em Lucas 9, de 1 a 4. Y eso lo podemos ver en Lucas 9, del 1 al 4. A partir do verso 3, vamos ver. Vamos a verlo a partir del verso 3. Diz assim: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficais na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Eu falei 9, que acho que é 10, tá, Patrícia? Me desculpa. Vale.
Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando para todas partes. Interessante dessa história é que Jesus os enviou como cordeiros no meio de lobos. Lo interesante es que Jesús los mandó como corderos entre el medio de los lobos. Irmãos, irmãos, a referência é Lucas 10, de 3 a 9, ok? Eu falei 9, mas é 10. Hermanos, la referencia de Lucas 9, del 3 al 10, Em realidade, é Lucas 10, de 3 a 9. en realidad es Lucas 10, del 3 al 9. Porque em Lucas 9, Jesus envia os 12 discípulos. Porque en Lucas 9 Jesús envía a los 12 discípulos. E em Lucas 10, ele envia os 70. Y en Lucas 10 él envía a los 70. Ok? Então, Jesus enviando os discípulos para uma missão. Entonces es cuando Jesús está enviando a los discípulos para una misión. Em Lucas 9, Jesus soprou sobre eles, dando-lhes poder e autoridade. En Lucas 9, Jesús sopló sobre ellos el poder y la autoridad. E aí eles voltaram cheios de júbilo, dizendo que os demônios se submetiam e curavam os enfermos, e era anunciado o evangelho do reino. Y ahí volvieron llenos de júbilo, diciéndote que los espíritus se sometían, sanaban personas y predicando el evangelio. Já em Lucas 10, Jesus envia os 70 discípulos. Ya en Lucas 10, Jesús envía a los 70 discípulos. Amém. Deixa Amém. claro só. Então, o interessante dessa história é que Jesus os enviou como cordeiros no meio de lobos. Y lo interesante es que Jesús los envió como corderos en medio de lobos. E também interessante que ele disse que não levassem bolsa, nem alforja, nem mochila, nem nada. Y lo interesante es que le dice que no llevaran ni bolsa, ni alforja, ni mochila, ni nada. Em outras palavras, que não levassem nenhum tipo de bagagem. Por que seria isso? Y en otras formas, que no llevaran ningún tipo de equipaje. ¿Por qué sería eso? Eu creio que o que mais tem atrapalhado o desenvolvimento da salvação do mundo Y yo creo que lo que más ha entorpecido la salvación en el mundo, el desarrollo de la salvação, el desarrollo de la salvación en el mundo, é que é justamente a tal da bagagem. es justamente eso, el equipaje. Temos ficado de boca aberta contemplando a bagagem dos homens. Nos hemos quedado de boca abierta mirando el equipaje de los hombres. Nos curvamos diante da fama e do carisma de ministros Nos doblamos delante de la fama de ministros e do seu carisma. y del carisma de ellos. Mas eles são humanos como nós. Pero ellos son humanos como nosotros. Ou, o que é pior, ficamos longo tempo contemplando a bagagem nossa mesmo. O lo que todavía es peor, nos quedamos por mucho tiempo mirando nuestra propia equipaje. E aí dissemos, eu tenho tantos anos de ministério, já fiz tantas coisas. Y ahí decimos, tengo tantos años en el ministerio y he hecho tantas cosas. No caso dos músicos, hoje já gravei tantos CDs, já fiz tantos eventos. En caso de los músicos, ya he grabado tantos CDs y he hecho tantos eventos. Os evangelistas podem dizer, nossa, eu já ganhei tantas almas, Deus fez tantos milagres e maravilhas através da minha vida. Y los evangelistas pueden decir, ya gané tantas almas, Dios hizo tantas maravillas a través de mí. E nós achamos que isso depois vai continuar acontecendo por causa da nossa bagagem adquirida. Y luego quedamos pensando que eso va a seguir sucediendo por cuenta de todo el equipaje que hemos conseguido. Conheço ministérios e ministros que começaram muito bem. Yo conozco ministerios de ministros que han empezado muy bien. Mas terminaram ou não terminaram, continuam de uma forma errada, equivocada.
¿Y continuaron o no continuaron? Todavía siguen de una forma equivocada. Porque passaram a confiar mais na própria bagagem do que no Senhor. Porque empezaron a confiar más en su propio equipaje que en el Señor. Começaram a confiar mais na própria experiência do que no próprio Deus. Empezaron a confiar más en su experiencia que en el propio Dios. E aí eles começamos a achar que somos alguma coisa. Y ahí empezamos a creernos que somos alguna cosa. E é aí quando perdemos o foco e a proposta da compaixão. Y es ahí cuando perdemos el foco en la propuesta de la compasión. A proposta que Deus tem para nós. La propuesta que Dios tiene para nosotros. Já não olhamos mais para as necessidades do povo, daquele que está aflito. Ya no nos fijamos más en las necesidades del pueblo, del que está afligido. Mas olhamos para os benefícios que o nosso ministério poderia nos proporcionar. Sino que miramos los beneficios que nuestro propio ministerio nos puede proporcionar. É muito comum acontecer isso. Es muy común que esto suceda. É uma linha muito fina que se pode romper. Es una línea muy fina que puede romperse. Olha o que aconteceu com os discípulos, com os 70. Mira qué sucedió con los 70 discípulos. Lucas 10, de 17 a 20. Lucas 10, del 17 al 20. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Então, Jesus, ele coloca a mão no peito dos discípulos. Entonces Jesús puso la mano en el pecho de los discípulos E falou: calma. y les dijo, cálmense. Vocês estão muito entusiasmados. Ustedes están muy entusiasmados. Mas não se esqueçam que sou eu que lhes dou poder e autoridade. Pero no se olviden de que soy yo que les da el poder y la autoridad. Porque Jesus já sabia que Satanás estava começando a tentar os discípulos. Porque Jesús ya sabía que Satanás estaba tratando de tentar a los discípulos. Porque eles tiveram muito sucesso na ida, na missão que eles foram fazer. Porque ellos fueron muy susceptibles en la ida que ellos habían hecho. Tiveram muito êxito, na verdade. Fueron muy exitosos. Isso. Nós temos a alegria de sermos salvos pela graça e não pela nossa bagagem. Nosotros tenemos... dilo otra vez. Nós temos a alegria de sermos salvos pela graça e não pela nossa bagagem. Nosotros tenemos la alegría de ser salvos por la gracia y no por nuestro equipaje. Os discípulos ficaram impressionados com o poder que eles tinham ali. Los discípulos se quedaron impresionados con el poder que ellos tenían allí. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, Pero Jesús, sabiendo lo que pasaba en el corazón de ellos, ele começou a perceber o perigo que isso pode trazer ao coração dos discípulos. empezó a darse cuenta del peligro que podía traer en el corazón de sus discípulos. Então, em outras palavras, Jesus disse para eles que isso, curar enfermos e expulsar demônios, para Deus não é nada. En otras palabras, Jesús le dice que para Dios no es nada expulsar demonios y curar enfermos. É uma coisa muito simples para Deus. Es algo muy simple para Dios. Na verdade, seria normal que os enfermos fossem curados, que os demônios saíssem das pessoas.
En la verdad sería normal que los enfermos se sanasen y los demonios salieran de las personas, Porque isso vem de Deus, isso não vem de nós. porque eso viene de Dios, no viene de nosotros. Mas hoje vemos tanto marketing em volta das campanhas dos ministérios, Pero ahora vemos tanto marketing alrededor de las campañas y los ministerios que exalta mais o nome do ministro do que o nome de Jesus. que exaltan más el nombre del ministro que el mismo nombre de Jesús. E isso que preocupava Jesus quando os discípulos voltaram com essa alegria excessiva. Y eso es lo que les preocupaba a los discípulos a Isso Jesús, que cuando los isso. discípulos venían con esa alegría excesiva. Excessiva. Excesiva. Por isso eu creio que hoje falta poder na igreja. Hoje você não vê tanta cura, tanta expulsão, tanta libertação. Por eso yo creo que falta eso en la iglesia ahora mismo. Ustedes no ven tanta sanidad, tanta expulsión de demonios, tantos milagros. Você vê mais pessoas se promovendo e parecendo pop stars do que ministros de Deus. Ves muchas personas promoviéndose que parecen pop stars en vez de ministros de Dios. Então não vão ter poder real de Deus. Entonces no pueden tener el poder real de Dios. Porque falta compaixão, porque foi perdido o foco. Porque falta compasión, porque se desenfocaron. O ministério já não é mais voltado para aquele que está sofrendo, para o aflito, para o necessitado. El ministerio ya no está volcado en el afligido, en el necesitado. Para Deus, o foco verdadeiro continua sendo a salvação das almas. Para Dios, el enfoque verdadero sigue siendo la salvación de las almas. Mas se a nossa estratégia, seja de células, de grupo de crescimento, evangelismo com arte e tantas outras fórmulas, pero si nuestras células, nuestro evangelismo con arte, nuestras reuniones, se isso não forem motivadas pela compaixão, si todo eso no ha sido motivado por la compasión, significa que perdemos o foco do verdadeiro chamado. significa que perdemos el enfoque del verdadero llamado. A igreja que eu frequentava utiliza um sistema de células para o discipulado. La iglesia que yo frecuentaba utiliza células para el discipulado. E na célula que eu dirigia, gastava muito tempo ouvindo as pessoas. Y en la célula que yo estaba dirigiendo, yo usaba mucho tiempo en escuchar a las personas. Chorava com elas, compartia a palavra de Deus, orávamos uns pelos outros. Lloraba con ellos, compartíamos las palabras de Dios, orábamos los unos por los otros. Mas acontece que muitos estão usando esses métodos para benefício próprio. Pero sucede que muchos están usando estos métodos para su propio beneficio. E termina olhando as pessoas como simples números, sem se preocupar realmente com o coração delas. Y termina mirando a las personas como si fueran números y no preocupándose en el corazón de ellos. Eu creio que quando a igreja realmente se preocupe com a saúde espiritual das pessoas e do caráter dos seus ministros, yo creo que realmente cuando la iglesia se preocupe por el corazón de las personas y de sus ministros, por el caráter de seus ministros, y por el carácter de sus ministros, já não haverá tantas almas enfermas dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. ya no habrá tantas almas enfermas dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestros templos. Eu conheço muitos heróis anônimos. Yo conozco muchos héroes anónimos. Eles não estão nos grandes congressos, não estão na mídia, não estão nos grandes púlpitos. No están en grandes congresos, en la media o en grandes púlpitos. Mas são esses que têm curado o enfermo e expulsado o demônio das pessoas. Pero sí son ellos los que curan enfermos y expulsan demonios de las personas. Porque são pessoas movidas à compaixão. Porque son personas que son movidas a la compasión. Que não tem, não tem buscado o próprio benefício, nem ser aceito pela sociedade. Porque no han buscado su propio beneficio o ser aceptados por la sociedad. Essas pessoas são pessoas que estão mortas para o próprio ego.
Esas personas son personas que están muertas para el propio ego. Então, quando eles são usados por Deus para curar, para libertar as pessoas, Entonces, cuando ellos son usados por Dios para curar personas o libertar personas, isso não sobe ao coração deles, não sobe à cabeça deles, não se incham de orgulho. entonces eso no sube a su corazón, no sube a su cabeza, no se llenan de orgullo, Porque vivem na simplicidade e dependem totalmente do Senhor. porque viven en simplicidad, dependiendo totalmente de Dios. E o motor que impulsiona eles é a compaixão e o amor pelas almas. Y el motor que los impulsa es la compasión y el amor por las almas. Eles têm o combustível necessário, que é a compaixão. Ellos tienen el combustible necesario, que es la compasión. Ontem estava lendo uma frase de um pastor. Ayer yo estaba leyendo la frase de un pastor. Na verdade, não sei se a frase é dele ou se ele pegou de outra pessoa. La verdad, yo no sé si esa frase es de él o él la cogió de otra persona. Mas diz assim a frase: a compaixão é o território dos milagres. Pero dice así, la compasión es el territorio de los milagros. Essa frase é muito real, muito verdadeira. Y esta frase es realmente muy real, muy verdadera. Eu mesmo experimentei isso muitas vezes. Yo mismo experimenté eso muchas veces. Quantas vezes vimos a necessidade de alguém e nosso coração se enche de compaixão? ¿Cuántas veces vemos la necesidad de alguien y nuestro corazón se llena de compasión? Aí nós não temos recursos para ajudar. Y ahí no tenemos recursos para ayudar. Então oramos. Y entonces oramos. E aí entra um milagre, aí entra o poder supridor de Deus. Y ahí aparecen los milagros, aparece el poder suplidor de Dios. Porque nós estamos mostrando para Deus que nos importamos com essa pessoa. Porque le demostramos a Dios que nos importa esa persona. Agora, se eu quero ter ministério de cura, por exemplo. Pero si yo quiero tener el ministerio de cura, de sanidad. Eu se lo pido a Deus, Senhor, dame el ministerio de cura, eu quero curar a las pessoas. Yo se lo pido al Señor y le digo, Señor, deme el ministerio de sanidad, yo quiero sanar personas. O Senhor vai olhar o seu coração primeiro. Entonces el Señor va a mirar primero tu corazón. E ver se há compaixão, se realmente você se importa com as almas, com as pessoas. Y va a ver si realmente hay compasión en tu corazón, si realmente te importan las almas, las personas. Então, se há uma real necessidade de curar alguém e você tem esse coração compassivo, entonces si hay una real necesidad de curar a alguien y tú tienes este corazón compasivo, ele vai te dar a unção necessária para curar essa pessoa. Él te va a dar la unción necesaria para curar a esa persona. Mas, infelizmente, as pessoas, os ministros, os crentes têm se perdido em si mesmos. Pero tristemente los creyentes y los ministros se han perdido en sí mismos. Você não vê mais compaixão no olhar deles. Ya tú no ves más compasión en su mirar. Então, de maneira alguma, Deus vai derramar poder sobre essas pessoas. Entonces, de ninguna manera Dios va a derramar poder sobre estas personas. Deus não vai nos dar poder para satisfazer o nosso próprio ego. Dios no nos va a dar poder para dar placer a nuestro propio ego. Isso. Quando a igreja demonstrar realmente compaixão pelas almas, Deus irá novamente derramar o seu poder sobre nós. Cuando la iglesia demuestre su compasión sobre las almas, Dios volverá a derramar el poder sobre su iglesia. Infelizmente, o que temos agora são fórmulas e métodos que tentam preencher o vazio. Tristemente, lo que sucede ahora es que tenemos fórmulas y métodos que tratan de cubrir ese vacío. Esse vazio foi deixado por falta da unção, por falta do poder. Ese vacío está ahí por falta de unción, por falta de poder. Eu tive o privilégio de trabalhar na campanha de um grande pregador americano. Yo tuve el privilegio de estar en la campaña de un gran predicador americano. E digo grande, entre aspas.
Y digo grande entre comillas, porque o único grande é o Senhor. porque el único que es grande es el Señor. E eu trabalhei na campanha desse homem. Y yo trabajé en la campaña de este hombre. Esse homem havia tido muita unção no passado, Ese hombre había tenido mucha unción en el pasado, mas na época que eu fui trabalhar nessa campanha, eu vi que não havia mais poder de Deus ali. pero en el momento que yo fui a trabajar en esa campaña, yo vi que no había más poder de Dios allí. Mas ele repetia e utilizava as mesmas fórmulas de sempre. Pero él repetía y usaba las mismas fórmulas de siempre, Mas não havia poder, pero no había poder, porque esse homem se tornou demasiado grande. porque ese hombre se había vuelto demasiado grande, entre comillas, E ele começou a pensar que não precisava mais de Deus. y empezó a creer que ya no necesitaba más a Dios. Inclusive começou a dizer que Deus precisava dele. Entonces incluso llegó a decir que Dios lo necesitaba a él. Miércoles. Deus não precisa de nós. Pero Dios no precisa de nosotros, no Nós, necesita de nosotros. nós precisamos dele. Nosotros necesitamos de él. Nós temos um chamado. Nosotros tenemos un llamado. Nós vamos obedecer a esse chamado ou não? ¿Nosotros vamos a obedecer ese llamado o no? Isso depende de você. Eso depende de nosotros. Querido irmão, comece a se preocupar realmente com as pessoas. Entonces, hermanos, comiencen a preocuparse realmente por las personas. Eu posso te garantir que se você fizer isso, Deus vai te respaldar. Yo te puedo garantizar que si tú haces eso, Dios te va a respaldar. O Senhor vai derramar da sua unção e do seu poder de acordo com a necessidade. El Señor va a derramar de su unción y de su poder de acuerdo a las necesidades. E se você tem um coração compassivo, de amor pelas pessoas, você vai ter o poder e a unção necessários. Si usted tiene un corazón compasivo de amor por las personas, usted va a tener el poder, la unción necesaria. Amém? Amén. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar ao amor também pelo mundo, pelas almas. Regresemos a ese primer amor por las almas, por el mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Tudo que ele pede, que tenhamos compaixão. Todo lo que Él nos pide es que tengamos compasión. O resto ele vai fazer. El resto Él lo va a hacer. Amém? Amén. O Senhor te abençoe. El Señor te bendiga. E vamos continuar participando das reuniões, vamos continuar participando dos estudos. Vamos a continuar participando en las reuniones, participando en los estudios. E nos vemos na semana que vem. Y nos vemos la semana que viene. O Senhor te abençoe. Que el Señor te bendiga. Pai, obrigado por essas palavras, obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. E oramos, Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê esse coração também, para que possamos olhar para as pessoas não como números, não como alguém que pode me dar um like ou algo assim, mas olhar para a real necessidade delas. E pedimos, Senhor, que nos dê essa unção e o poder necessário para ajudar a humanidade, para ajudar as pessoas, para a glória do Teu nome. Amém. Amén. Amém. Graças, Patrícia. Gracias, pastor. O Senhor te abençoe. Que el Señor te bendiga también. Amém.